A tabela periódica organiza todos os elementos químicos conhecidos de forma lógica com base em suas propriedades. É essencial para entender a composição do universo e as interações químicas. Em 1869, ela foi criada por Dmitri Mendeleev, um químico russo que organizou os elementos conhecidos com base em suas massas atômicas e propriedades químicas. Mendeleev deixou lacunas para elementos desconhecidos, como o germânio. Em 1913, Henry Moseley reorganizou a tabela com base no número atômico, tornando-a mais precisa. Mas antes de Mendeleev, outros cientistas vinham tentando elaborar um sistema de classificação dos elementos químicos, como Dalton e as massas atômicas, as tríades de Dobereiner, o parafuso telúrico de Chanquartoa e as leis das oitavas de Newlands. A tabela de Mendeleev evoluiu, mas a sua base é usada até hoje. Estrutura e organização da tabela. Períodos, linhas horizontais. A tabela possui 7 períodos, que representam os níveis de energia dos elétrons. Do topo para baixo, os períodos aumentam em tamanho, refletindo o aumento do número de elétrons. Exemplo, a primeira linha tem 2 elementos, porque só comporta 2 elétrons no primeiro nível de energia. Dividido em grupos ou famílias, coluna verticais. Elementos de um mesmo grupo possuem propriedades químicas semelhantes. Exemplo, todos os elementos do grupo 1, metais alcalinos, reagem com água para formar base. A divisão geral é metais à esquerda, não metais à direita e metalóides no meio. Na tabela periódica, possui a classificação dos elementos metais, boas condutores de calor e eletricidade. Exemplo, ferro e alumínio. Não metais não conduzem bem a eletricidade, geralmente gasosos ou sólidos frágeis. Exemplo, oxigênio e o enxofre. Já o metalóides, propriedades intermediárias entre metais e não metais, exemplo sílico e o borro. Metais alcalinos, grupo 1, muito reativos, formam bases em contato com a água, exemplo sódio. Metais alcalinos terrosos, grupo 2, menos reativos que os metais alcalinos, exemplo cálcio. Metais de transição, grupo 3 a 12, busca condutor de calor e eletricidade e atualmente versáteis e usado na indústria, exemplo, ferro. Halogênio, grupo 17, reage facilmente com metais para formar sais, exemplo, cloro. Gases nobres, grupo 18, pouco reativos, usado em iluminação em soldagem, exemplo, neon. Lantanídeos, parte do grupo F, conhecido como terras raras e comumente usado em imãs e tecnologia avançada, exemplo, lantânio e lutência. Actinídeo, muitos são reativos e monumentos usados em energia nuclear e pesquisa científica, exemplo, actinídeo. Da tabela são divididas em 4 blocos: bloco S, 1 e 2, bloco P, 3 e 18, bloco D, 3 a 12, metais de transição, bloco F, lantanídeos e actinídeos. Propriedades periódicas dos elementos. O raio atômico diminui ao longo de um período da esquerda para a direita e aumenta em um grupo de cima para baixo. A eletronegatividade é a capacidade de um átomo atrair elétrons. O Flu é o elemento mais eletronegativo. A energia de ionização é uma energia necessária para remover um elétron, aumenta ao longo de um período e diminui em um grupo. Potencial de ionização indica a tendência de um átomo perder elétrons em uma ligação química. A eletropositividade indica qual a energia necessária para transferir o elétron de um átomo em estado fundamental. Existem 118 elementos químicos, sendo que 92 são naturais, encontrados na natureza, e 26 são artificiais e produzidos de maneira artificial.